Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, chapa quente em São Januário, semana que promete. Iremos falar muito aí do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do CRB, a inscrição aí do Alex Teixeira. Vamos falar aí sobre a celeuma do Maracanã, o jogo do Vasco da Gama contra a Chapecoense pode ser vetado aí pelo Flamengo, pode parar novamente na justiça. E a situação lá da liminar, Laureano, como que anda entre a Alerj e o Vasco da Gama para mostrar os contratos? A gente vai falar muito sobre isso, além do novo treinador. Então esse vídeo aqui promete, porque a gente vai colocar as nossas respectivas opiniões. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e CRB. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Eu tenho certeza absoluta que São Januário estará aí com um público com capacidade máxima, 20 mil vascaínos. E o Vasco se reapresenta hoje, visando o jogo contra o CRB na próxima quinta-feira. O Vasco que caiu uma colocação aí, agora é o terceiro colocado e precisa retomar o caminho das vitórias. O Vasco, nos últimos 5 jogos, disputou aí 15 pontos e só conseguiu 5 pontos. Muito pouco aí para o Vasco da Gama. E é o seguinte, né? A gente espera que o Vasco da Gama, nas próximas horas, consiga de uma vez por todas, já que dizem que o Vasco conseguiu consertar, pagar a situação lá do Transferban, o Sapinto. A gente espera que o Alex Teixeira seja aí inscrito aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. E que contratações também podem chegar, porque o elenco do Vasco da Gama é muito simplório. Sobre essa situação aí do Maracanã, rapaziada, dando o que falar, a gente vai ter uma batalha aí essa semana. O Vasco quer mandar o jogo contra o Chapecoense no Maracanã. É o jogo pós o jogo contra o CRB. E, cara, sinceramente, eu acho que o Vasco tinha que jogar em São Januário. Não é momento para o Vasco da Gama ficar entrando em conflito aí para botar jogo no Maracanã, porque a gente tem coisas mais importantes aí para poder resolver. Mas a diretoria quer jogar no Maracanã, até porque seria a estreia do Alex Teixeira. O Flamengo disse aí na última semana que só libera mais um jogo para o Vasco da Gama no Maracanã esse ano. Flamengo aí, que é um dos concessionários do Maracanã, e isso vai dar o que falar. Lembrando que o Vasco tem uma decisão na justiça aí favorável, onde ele pode colocar o jogo quando ele quiser no Maracanã. Então, vai dar o que falar. Bom, sobre a situação aí da SAF, está marcada agora para 1h da tarde, né, na Vasco TV. Duque Estrada e João Marcos Amorim vão comentar aí sobre os pareceres da SAF. A gente teve 2 pareceres. 13 conselheiros aí do Vasco da Gama foram favoráveis à venda aí da SAF para 777 partes. Mas, por exemplo, o Luiz Manuel Fernandes,
ontem ele disse com todas as palavras: há risco crítico nessa venda aí. O Luiz Manuel Fernandes, grande benemérito do Vasco, fez aí um relatório à parte dos outros beneméritos. E isso está dando o que falar aí. E sobre a situação da SAF ainda, muitas pessoas me perguntando: Laureano, como que está a situação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? A liminar que eles iriam derrubar segunda, terça-feira passada, já se passou uma semana e até 11 horas da manhã do dia 25, nessa segunda-feira, o processo continua na mesa da relatora, da Fernanda Fernandes Coelho aí, a desembargadora que vai julgar esse caso, e parece que a queda dessa liminar não é tão simples assim. Acho que vai ter que mostrar o contrato, isso vai demorar, vai ter muito desdobramento. Mas há quem acredita aí que essa situação vai cair por terra nas próximas horas e o Vasco aí vai poder seguir todo o rito aí da SAF. Sobre a situação do treinador, tá? A tendência é que o Emílio Faro ele seja o comandante do Vasco da Gama nas duas próximas partidas, contra o CRB e contra a Chapecoense, certo? Maurício Souza, que foi demitido ontem, e agora parece que a 777 Patrick vai em busca aí de um novo treinador junto com o Vasco da Gama. A princípio, a empresa não vai colocar dinheiro, mas quer participar da situação. E o técnico aí que está sendo mais repercutido aí é o Guto Ferreira. O staff do Guto Ferreira ontem desconversou sobre essa situação, ficou de dar um parecer aí até amanhã, na terça-feira, para o Vasco da Gama, e a gente vai aguardando. Muito se falando aí de técnico estrangeiro, Sebastião Petralha, tantos outros aí, como Renato Gaúcho, enfim, mas acho pouco provável que um técnico de peso venha para o Vasco da Gama aí com 2 meses de contrato. Então, Guto Ferreira muito próximo de assinar aí com o Vasco da Gama, pessoal. Então, essas foram as notícias do Vasco. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!